Naum, capítulo 1, versículo 3. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Leamos o livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Vamos ler novamente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Vamos ler juntos? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Irmãos amados, vocês ouviram texto bíblico em o qual eu desejo convidá-los a que nos debrucemos sobre ele. Não sei se vocês já tinham lido esse texto na Bíblia. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Tempestades e tormentas têm significados idênticos. Ambos representam um estado de confusão na atmosfera, com ventos fortes, chuvas, raios, trovões, acontecendo ao mesmo tempo ou de uma forma simultânea. Você sabia que todos os dias acontecem mais de 40 mil tempestades na Terra? Todo dia, mais de 40 mil tempestades na Terra. A cada segundo, em algum lugar do planeta, regiões estão sendo sacudidas com descargas de raios e outros eventos típicos desses fenômenos atmosféricos. Mas tempestades e tormentas também acontecem em nossas vidas. E é Deus que nos aperfeiçoa nesses caminhos. É verdade. Podemos sair feridos, abatidos, derrubados pela violência do combate. Contudo, por pior que seja a situação, por mais que nos sintamos fracos e sozinhos, definitivamente não estaremos abandonados. Você pode até estar questionando, mas por que as pessoas que amam a Deus, que tentam agradar a Deus, que são fiéis a Deus, enfrentam tempestades na vida? Como conciliar a vontade de Deus com crises e com tempestades? O que podemos perceber é que, mesmo andando segundo a vontade de Deus, enfrentamos, meus amados, nesta caminhada, tempestades, ventos contrários, verdadeiros tufões e muita dificuldade. Isso é um fato que acontece em nossas vidas, e tanto é que talvez você esteja hoje com algumas tensões em seu coração. Talvez você esteja hoje enfrentando, quem sabe, uma grande tempestade. O texto no Santo Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 1, nós lemos de uma tempestade na vida de São Paulo e daqueles homens que estavam com ele naquela embarcação. Era desejo de Paulo ir a Roma? Era propósito de Deus que Paulo fosse a Roma? Era desígnio de Deus que Paulo chegasse à capital do Império Romano? Sim, era. Então, era natural que se esperasse uma viagem tranquila até Roma, uma viagem segura, uma viagem sem tropelos,
uma viagem sem incidentes, afinal estavam todos debaixo dos propósitos de Deus. Mas não fora assim a viagem. Pelo contrário, ela foi muito, muito turbulenta. Deus tem seus propósitos nas tormentas e nas tempestades. Não é em vão, meus amados, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Nenhum de nós está a salvo da tempestade. Ela não avisa quando vai chegar, e mesmo que seja possível prevê-la, nunca se sabe sua direção, nunca se sabe, sobretudo, a sua intensidade. O aspecto linear da história é esse: todos procuram abrigo e salvação nas tempestades. É uma reação natural, presente nos homens, presente nos seres humanos, mas também presentes nos animais. Se você mora em casa e tem aves no quintal, você deve perceber que quando o tempo começa a anunciar que vai haver uma chuva, as próprias aves correm e se abrigam. Os próprios animais na fazenda, as ovelhas vêm para o aprisco antes da hora de costume, quando o tempo fecha. O próprio gado se reúne. Todos buscam proteger-se da tempestade. E eu lhe pergunto, você já enfrentou alguma tempestade natural? Você sabe o que é isso? Você está acompanhando o que está acontecendo com os nossos irmãos no outro continente, com os furacões, todos deixando seus lares, procurando se abrigar em locais mais protegidos. A irmã Cláudia estava angustiada essa semana, pedindo orações por Vanessa, o esposo e os filhos que moram lá nos Estados Unidos e que não tiveram condições, não conseguiram sair em tempo para se livrarem do furacão que estava chegando. Você já viveu uma experiência dessa? Não? Mas alguma tempestade emocional ou espiritual, essa eu sei que você tem vivido. E nesse exato momento, elas estão acontecendo em todos os lugares da terra. Isso pode nos servir de consolo, mas o que irá determinar nosso livramento é a resposta a esta pergunta que cada um de nós há de dar: como nos comportamos em meio à tormenta? Como nos comportamos em meio à tempestade? Não podemos perder de vista que o caminho do Senhor, Ele o tem na tempestade e na tormenta. Vamos ver. A Bíblia garante que Deus é refúgio e fortaleza nas tempestades. Fortalezas, meus irmãos, eram estruturas arquitetônicas idealizadas para defensivas de guerra e guardavam armas. Tinham lugares secretos como refúgio. Eram projetadas justamente para assegurar a vida dos soldados em tempos difíceis. O profeta Isaías diz que Jesus é como essas fortalezas. Lá no capítulo 4, verso 6, ele escreve: o Senhor é refúgio e esconderijo contra a tempestade.
Ele é o socorro que não cessa. Ele é o escudo perfeito que se debruça sobre seus filhos para aquecê-los em meio ao vento frio e forte, sempre que estes seus filhos lhe permitem fazê-lo. A Bíblia nos ensina que nas tempestades Deus está conosco. É por demais inspirador o testemunho do apóstolo Paulo naquela hora difícil, quando todos eram assolados pela tempestade, quando o navio já havia sossobrado. Vejam e ouçam a frase de São Paulo: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Meus irmãos, vocês podem alcançar a riqueza dessa declaração de São Paulo? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Veio a tempestade? Sim, veio. Veio o tufão? Sim, veio. Vieram dias de escuridão? Sim. Mas é nessa hora dramática de tempestade que o apóstolo Paulo se levanta e diz: o anjo de Deus esteve comigo. Deus nunca prometeu livrar-nos das tempestades. Prestem bem atenção a isso. Deus nunca nos prometeu livrar-nos das tempestades. Há uma diferença muito grande entre livrar-nos das tempestades e livrar-nos nas tempestades. Não é verdade? Ele sempre disse que estaria conosco quando a tempestade chegasse. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, não é, meus irmãos? Vocês sabem de cor o versículo 4 do Salmo 23. Olha, vocês sabem de cor o Salmo todo. Mas vocês sabem de cor e bem sabido o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande... Como é mesmo? Ainda... Ué, só isso? Por que você não tem? Por quê? Hein? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero ouvir isso de vez, mas cadenciado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Irmãos, vocês conhecem a história de Daniel, não conhecem? Lá no capítulo 6, estava ele na Babilônia. Era um homem de oração, um homem temente a Deus. E o que aconteceu com ele? Foi lançado na cova dos leões. Você sabia disso? Quantos sabiam que Daniel foi lançado na cova dos leões? Levante a mão. Ah, tem gente que não sabia, né? Quem sabia? Levante a mão. Sim. Vocês estão preguiçosos hoje? Todos sabiam que Daniel foi lançado à cova dos leões. Muitos oram para não serem lançados à cova dos leões. Daniel não orou pedindo a Deus para não lançar. Daniel soube: se você não se curvar diante da imagem que foi para isso construída, você será lançado na cova dos leões. Daniel orou, mas não foi para que ele não fosse lançado, foi para que Deus lhe desse poder e força, para que ele fosse fiel até a morte.
E foi na cova que o anjo do Senhor apareceu a Daniel e fechou a boca dos leões. Você está cercado de seres que rugem como leão, querendo estragar a sua vida. Irmão, Deus vai mandar o anjo fechar a boca dos leões. Amém? Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque não se curvaram diante de uma estátua do rei Nabucodonosor, foram jogados numa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego jamais pediram a Deus para não serem lançados na fornalha. Oraram e disseram: ainda que o Senhor não nos salve da fornalha, nós não nos curvaremos, ó rei, à tua estátua. Foram lançados na cova dos leões, foram lançados na fornalha. O anjo do Senhor, entretanto, aparece dentro da fornalha, a ponto de Nabucodonosor dizer: mas não foram 3 os homens que nós lançamos na fornalha? Eu vejo 4, e um com a aparência do Filho de Deus. O anjo do Senhor aparece na fornalha e livra os 3 jovens do fogo ardente. Mas o livramento se deu dentro da fornalha. Isso é muito importante, irmãos. Isso é rico e precisa ser levado em consideração para que a gente não se desespere. O livramento, não se desespere com a tormenta, não, porque o poder de Deus se opera na tormenta e não antes dela. Não ore para que Deus não te envie à cova dos leões. Não ore para não seres lançado na fornalha. Quem sabe você terá que passar por momentos difíceis para ter experiências com Deus, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não fuja das provações, creia em Deus. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Portanto, diga sempre: em nome de Jesus, eu não estou sozinho no vale da sombra e da morte. Eu não estou sozinho na cova dos leões. Eu não estou sozinho na fornalha. O meu Deus está comigo. Amém? Repita comigo: em nome de Jesus, eu não estou sozinho no vale da sombra e da morte. Eu não estou sozinho na cova dos leões. Eu não estou sozinho na fornalha. O meu Deus está comigo. O profeta Isaías escreveu no capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Deus não diz que não passaremos pelas águas ou pelo fogo, mas que não permitirá que as águas ou o fogo nos destrua. Contudo, esse texto de Isaías nos faz ver outro ponto importante quando estamos na tempestade. É o verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Aleluia. Aleluia. Você é do Senhor nosso Deus. Ele disse: não temas,
eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Você quer mais? Você é dele. Deus nos dá a palavra de ânimo, Ele nos fortalece emocionalmente, Ele nos fortalece espiritualmente, e se for preciso, Ele nos fortalecerá também fisicamente. Deus está dizendo para que você não tenha medo da tempestade, não tenha medo do fogo, não tenha medo do tufão, porque você pertence a Ele. Ele te comprou com o próprio sangue, você é dele. Louvado seja Deus. Saiba que você é precioso para Deus, você é amado por Deus. Não temas, homem de Deus, não temas, mulher de Deus, Ele está com você. És precioso para o Senhor nosso Deus. Todos os dias, quando você se levantar, eu lhe recomendo, olhe para o espelho e diga: não temerei mal algum, porque o Senhor é a minha força. Diga sempre: o Senhor é a minha força. O barco que leva os 12 apóstolos não naufragou quando foi açoitado pelas águas e pelos fortes ventos. A tempestade alcançou Jó, é verdade, mas não pôde detê-lo. Antes, o Senhor o fez renascer muito mais forte. Deus está conosco, meus irmãos, nas montanhas e também nos vales. Ele não nos abandona quando chegam as dificuldades. Lembre-se sempre do Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Winston Churchill, a respeito do tema, disse um dia: se você está atravessando o inferno, não importa, atravesse-o, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, no Vale das Sombras, me traz à memória um outro verso bíblico, 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus garante, não nos dará provação maior do que podemos suportar. Davi poderia ter murmurado e lamentado enquanto esteve no vale. Poderia ter desanimado, desistido, retroagido, mas não. Ele usou a geografia do vale a seu favor. A caverna para formar um exército e resistir à perseguição do seu sogro Saul. E as pedrinhas para abastecer as fundas e derrubar os gigantes. O profeta Jeremias também muito nos ensina sobre tormentas e tempestades, porque ele viveu em tempo de grande angústia. Israel estava a caminho de um cativeiro, oprimida pelos inimigos. Ele olha para toda a situação e declara: ó Senhor, fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. A palavra força, meus irmãos, vem do verbo grego asaz, que significa ser firme e constante. Em hebraico, uziu maiuzi, significa o Senhor é a força da minha vida, é minha fortaleza, poder e segurança. Há um provérbio que diz: depois da tempestade vem a bonança. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Deus é a nossa bonança durante a tempestade. Deus é a nossa bonança.
após, antes ou durante a tempestade. Não é verdade, meus irmãos? Ele é a força nos vales e em toda a geografia dos altos e dos baixos. As correntes do sul foram citadas em um salmo de Davi como o refrigério, o consolo de Deus em meio ao deserto. Após a seca no Negev, as correntes surgem misteriosamente, banhando todo o solo, florescendo as sementes que foram cultivadas na seca, quando não se via água, a não ser a água das lágrimas. Há 2 parágrafos no texto do boletim que eu quero ler para você neste momento em que estamos concluindo a nossa reflexão. Escreve assim o reverendo William, referindo-se a Mateus 14, a partir do verso 22, quando os discípulos atravessam a tempestade. Ele diz: aprendo nesse texto que por mais que presenciar um milagre, a sensação não dura para sempre. Jesus nos enviou como testemunhas em um mundo pecador e perigoso. A vida é dura e essa é a realidade. É importante que você saiba disso, pois sua felicidade depende de estar consciente que o mundo não é um conto de fadas. Se você abrir uma empresa, ela poderá falir. Se você conseguir um emprego, ele pode não dar certo. Se você se casar, você terá brigas e problemas. Você vai ficar doente, você poderá ficar sem dinheiro, e todos esses possíveis acontecimentos nada tem a ver com o fato de Deus amar ou não amar você. Enquanto vemos tudo de maneira limitada, Deus vê o todo. Nós vemos um barco no meio de uma tempestade. Deus vê homens aprendendo a dominar o medo e confiar em seu poder. Deus usa situações difíceis para nos ensinar a caminhar nesse mundo. O texto diz que Jesus mandou os discípulos à frente e se dirigiu para um lugar isolado a fim de orar. Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele jamais nos desampara, jamais nos deixa sozinhos. Os discípulos estavam partindo para um momento de aprendizado. Haviam visto o milagre da multiplicação, a primeira multiplicação de pães, mas precisavam aprender a confiar realmente em Deus, mesmo na ausência dele. Ele que é o Senhor de tudo em mim e em você, nos chama para viver uma história de poder. Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer transformar a sua vida e fazer de você um milagre. Confie nele, meu irmão. Amém.